Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem? Tudo bem. Hoje nós vamos estudar e fazer as atividades de ciências humanas e da natureza, da sequência didática 8, que acontece na semana do dia 3 a 7 de maio, tá bom? Então vamos lá, pegue o seu lápis, a sua borracha e as suas atividades. Vamos iniciar com ciências humanas. Paisagem. Você sabia que paisagem é tudo aquilo que podemos ver e perceber no espaço? Cada paisagem possui elementos que a caracterizam, tais como construções, casas, prédios, estradas, ruas asfaltadas, árvores, pessoas, animais, carros, chuva, cercas, montanhas, nuvens, rios, mares, plantas, florestas, matas, plantações e etc., né? Muitas coisas. Agora vamos fazer a atividade 42. Observe a paisagem a seguir. Ela apresenta os espaços da cidade e do campo. Ó. Cidade, campo. Cidade ou zona urbana. A cidade também é chamada de zona urbana. Numa cidade temos a parte central e vários bairros. No centro, encontramos um maior número de lojas, prédios públicos, escritórios, bancos, cinemas, restaurantes, praças e avenidas. Por isso, o movimento de pessoas e veículos é muito maior. Agora, o campo ou zona rural. O campo fica fora da cidade. Essa área também é chamada de zona rural. Na zona rural, geralmente encontramos chácaras, sítios, fazendas, plantações, criação de gado, pequenas e grandes propriedades e até mesmo algumas indústrias. A maioria das pessoas que vive no campo trabalha na agricultura e na pecuária e em outras atividades extrativas. Na agricultura, os trabalhadores cuidam da lavoura. Eles preparam a terra, plantam e colhem os produtos. Na pecuária, os trabalhadores cuidam e tratam do gado. Quarenta e três. Observe a paisagem a seguir. Ela apresenta a cidade e o campo. Registre no caderno elementos característicos que você consegue ver e perceber na imagem em cada uma dessas áreas. Então, observe a imagem e no caderno você vai escrever o que você consegue perceber nessa imagem que faz parte da cidade. E depois, o que faz parte do campo? Então, você vai escrever, tá? Observar a imagem e escrever no caderno. Agora, ciências da natureza. A alimentação dos animais. A alimentação é muito importante para os animais, pois é por meio dela que eles obtêm energia para se desenvolver. As formas de obter e consumir os alimentos na natureza também variam, mas nem todos os animais se alimentam das mesmas coisas. Uns comem vegetais, outros comem insetos, outros comem sementes. Vamos observar o quadro abaixo. Como os animais se alimentam? Herbívoros. São animais que comem apenas plantas ou parte delas. Por exemplo, abelha, borboleta, boi, vaca, girafa, rinoceronte, hipopótamo, gorila, canguru, zebra, elefante, cavalo, coelho, porco da Índia, urso-panda, etc. Então, todos esses animais são chamados de herbívoros porque eles comem plantas. Agora, os animais carnívoros são animais que se alimentam de outros animais. Águia
cobra, coruja, jacaré, leão, pelicano, cachorro, gato, hiena, onça, lobo, sapo. Então, eles são considerados animais carnívoros, porque eles comem outros animais. Agora, vamos falar sobre os animais onívoros. São animais que apresentam uma alimentação muito variada, a qual inclui alimentos de origem animal e vegetal. Isso quer dizer que eles comem plantas e animais também. Esses são os animais, olha só, por exemplo, o ser humano, nós humanos, avestruz, chimpanzé, esquilo, gaivota, gambá, jabuti, lobo-guará, morcego, porco, urso. Então, olha só, esses são os onívoros, comem animais e plantas também. Esses pequenos insetos são os pulgões ou piolhos das plantas. Eles se alimentam da seiva de plantas e são muito bizarros, pois podem nascer grávidos, sem boca e com outras anomalias. Além disso, uma pesquisa descobriu que eles são os únicos animais que podem se alimentar usando a luz. Olha só o animalzinho. Pequenos insetos como os pulgões das plantas ou piolho das plantas. Olha só que curiosidade interessante. Agora, a questão 44. Observe o desenho abaixo. A. Escreva o nome de pelo menos um animal que você achou no desenho de acordo com a sua característica alimentar. Então, observe os animais. Qual deles é herbívoro? Quer dizer, se alimenta só de plantas. Qual deles pode ser carnívoro? Quer dizer, se alimenta só de carne de outros animais. E qual deles é onívoro? Se alimenta tanto de plantas quanto de carne. Então, você vai escrever um nome aqui. Agora, a questão 45. Classifique os animais conforme o tipo de alimentação que consomem, em herbívoro, carnívoro ou onívoro. Então, vamos lá. Cavalo, foca, vaca, ser humano, girafa, leão, sapo, tubarão. Então, você vai escrever no seu caderno o que esses animais são. Herbívoro, se alimenta só de planta? Carnívoro, quando se alimenta só de carne? Ou onívoro, quando se alimenta tanto de carne e de plantas? Agora vamos falar um pouquinho sobre a locomoção dos animais. Os animais se locomovem pelos mais diversos motivos: buscar alimentos, buscar abrigo, conquistar territórios, fugir de predadores, encontrar parceiros para se acasalar. Seus corpos possuem características que permitem o deslocamento de um lugar para o outro e da melhor maneira possível. Desta forma, uns se deslocam pelo ar, outros pela água e alguns pela terra. Existem animais que se locomovem em 2 ou mais ambientes. Esse processo evolutivo foi gradativo e as características mais vantajosas foram aos poucos sendo selecionadas pelo meio ambiente. A forma de se deslocar também varia: andar, saltar, rastejar, nadar, voar, marchar e correr. Estas são algumas das maneiras mais utilizadas. 46. Preencha o quadro abaixo de acordo com a forma de locomoção dos animais. Animais. Morcego.
Como ele se locomove? Aqui está o exemplo: andar, saltar, rastejar, nadar, voar, marchar e correr. Então, você vai escrever qual é a maneira dele de se locomover. E os meios de locomoção? É pelo ar, pela terra, pelo mar? Canguru. Então, escreva sobre o canguru. Baleia. Escreva sobre a baleia. Avestruz. Escreva sobre a avestruz. E caracol. Escreva sobre o caracol. Tá bom? E essa turminha, essas foram as atividades, então, da sequência didática 8, de Ciências Humanas e da Natureza, tá bom? Leiam os textos, prestem atenção e qualquer dúvida na hora da atividade, se comunique comigo, tá bom? Um grande abraço para vocês.